vamos lá. Se houve, né, a prática aí da pedofilia naquele filme, né? A cena, eu não assisti o filme inteiro e nem vou assistir, aquilo para mim é lixo cultural, né? Então, já vamos começar por aqui. Um filme sem pé, sem cabeça, sem sentido, um humor barato, sem graça, né? O pedaço que eu vi, eu acho que aquilo, eu não consigo entender o que há de humor naquilo, né? A proposta é um filme de humor, né? E tem a cena que gera aí esse desconforto todo, é essa cena de um adulto chegando diante de duas crianças, abrindo o zíper, colocando o seu órgão sexual para fora e pedindo às crianças, né, que o masturbassem. Ou seja, é um negócio sem sentido aquilo, né? Uma coisa assim, aquilo para mim é criminoso de fato, né? Eu queria, né, que nós tivéssemos um conselho tutelar sério para ir atrás dos pais daqueles garotos, para ir atrás da turma toda daquele filme, quem fez aquele filme, quem bolou aquele roteiro, ou seja, é o tipo de cena, né, que está envolver aqueles dois meninos ali naquela cena. Você tem ali uma incitação à homossexualidade, você tem ali a incitação à pedofilia, você tem ali, né, a incitação à promiscuidade. Ou seja, você tem um marmanjo, um adulto, fazendo aquele tipo de coisas diante de uma criança. Ou seja, na minha época de infância, de criança, nós chamávamos quem fazia isso de tarado. Vamos usar o nome antigo aqui. Nós chamávamos de tarado. Tarado era o sujeito que ficava mostrando suas genitálias para as crianças, correndo atrás dos meninos, querendo ser acariciado pelos meninos, querendo ser tocado por crianças, atacando as pessoas. Ou seja, para mim aquilo é uma cena, né, em que aquele sujeito está se passando por um tarado e pervertendo duas crianças. Então aquilo, para mim, é uma agressão à infância brasileira. Aquilo, para mim, é uma agressão à família brasileira. Para mim, aquilo é uma agressão à inteligência do brasileiro. Eu acho que assim, um filme daquele ser censurado é pouco. Para mim, aquilo tinha que ser investigado. Para mim, aquilo tinha que ser examinado à luz do Código Penal brasileiro. Aquilo não é uma brincadeira. Aquilo abre a porta para o pedófilo. Quem vai gostar daquele filme são os pedófilos. O pedófilo vai amar aquele filme. Eles vão se ver no personagem, né? E vão até fantasiar, fazer aquele tipo de coisa para as outras crianças. Eles amam esse tipo de cena, né? Então, nós vivemos no Brasil 3 coisas em relação às crianças. As crianças estão super estimuladas, as crianças do Brasil estão super expostas e elas estão super sensualizadas. Elas estão super estimuladas, os jogos, principalmente os games eletrônicos, ela excita, ela gera estímulos além daqueles que o cérebro é capaz de processar. Isso gera vício, isso gera uma série de transtornos que nós temos visto nas crianças. Elas estão super expostas. As crianças estão expostas a esse tipo de lixo cultural. As crianças estão expostas ao funk, que canta as coisas mais absurdas, e vemos as crianças cantando aquelas letras obscenas, aquelas letras promíscuas, aquelas letras com apologia à droga, aquelas letras anti-polícia, anti-lei, anti-estado, e as crianças cantando essas músicas e os pais achando bonito. Ai, que lindinho meu filho, dançando, as menininhas rebolando, indo até o chão. Ou seja, elas estão super expostas à internet. É um menino de 8, 7 anos com o celular na mão, navegando na internet, na Smart TV, na sala de casa, entra em qualquer tipo de canal. Então, estão super expostas. E as crianças estão expostas a professores promíscuos, artistas promíscuos, cantores depravados, e estão super sensualizadas. A nossa sociedade, que diz que é contra a pedofilia, está sensualizando as crianças. Está olhando para a criança. Gente, criança não tem... Sexo não é assunto para criança. Sexo não é pauta, não é agenda de criança. Só os depravados é que acham que são. Tá? Para mim, essas pessoas me lembram
né, fechando aqui, jogando para a Bíblia, para mim essas pessoas me lembram aqueles feiticeiros do Velho Testamento que sacrificavam crianças, que pegavam crianças, arrancavam o coração, cortava, picava essas crianças no altar de Moloque, no altar de Baal e queimava o corpo depois. Para mim essas pessoas não estão fazendo isso fisicamente, mas moralmente, espiritualmente, psicologicamente, sociologicamente, estão fazendo isso com as nossas crianças. Estão querendo, estão babando, querendo devorar nossas crianças. Deus já nos advertiu desse tipo de coisa na Bíblia. E nós precisamos levantar a bandeira da fé firmemente contra esse tipo de coisa satânica e do que há de pior do ser humano, né, cobiçando as crianças no sentido sexual. Criança não é objeto sexual.